a um número expressivo de parques nacionais, mas este é o parque que eu repito a visita nesses 9 meses. São 52 parques, 20 estão ligados a paradigma para todos nós no que diz respeito ao aproveitamento racional de um parque nacional de uso restrito, mas uma interação importante entre empresas, e nós sempre dizemos que este é um parque exemplo para os outros 20, eu diria para os 52, mas para os 20 que estão suscetíveis de serem aproveitados para a atividade turística da maneira mais ampla possível. O momento que nos traz aqui, uma das razões principais como todos sabem, porque há um noticiário expressivo do último fim de semana até aqui, no que diz respeito à invasão do nosso parque. Esse é um fato que nos fez sentir violentados, foi um fato extremamente agressivo, e que nos realmente agrediu muito por razões bem claras. Primeiro que, como esse é um dos parques mais importantes do Brasil, é aqui que há uma política de entorno. O que é uma política de entorno? É o entendimento que nós temos nacional de que o parque não é uma ilha isolada da população de entorno. O parque tem que interagir com o entorno. E nesses últimos 6 meses, analisando a história anterior do parque, nós entendíamos que nós deveríamos criar mecanismos outros no atual governo, onde houvesse uma interação bastante profícua entre o parque e os municípios lindeiros, como nós chamamos. E nós começamos um projeto nessa direção, no que diz respeito o aproveitamento turístico e o retorno desses benefícios turísticos para as populações do entorno, a questão da tributação ecológica e o retorno para essas populações, e um terceiro item que é fantástico, porque eu acabo de rever, que é a interação da escola-parque no que diz respeito à educação ambiental e às populações do entorno. Eu acabo de ver as crianças de Serranópolis aqui, numa atividade que compõe o seu currículo escolar. E, enfim, quando nós mais conversávamos, e agora que vamos, agora em novembro, fazer um grande evento de interesse da população do entorno aqui no Parque Nacional do Iguaçu, quando chamávamos determinadas lideranças políticas para visitação ao parque, e essas lideranças políticas consideravam que um parque era uma riqueza inexorável para o Brasil, quando cada vez víamos afirmado ou firmado pelas autoridades internacionais desse patrimônio natural da humanidade, quando estávamos no ápice dessa nova política de interação, nos sentimos totalmente traídos, porque na calada da noite nós fomos invadidos e fomos violentados, e a lei de crimes ambientais foi ferida mortalmente. Isso eu não tenho outras palavras, foi uma agressão contra o Brasil. Essa unidade de conservação, um parque nacional, está dentro dos deveres do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente, que nós presidimos e nós dirigimos, o dever de resguardá-lo. E nós, e a ministra Marina Silva, não tomou outra posição que não vir de uma maneira ativa e de uma maneira contra-agressiva recuperar o que a legislação manda que recuperemos e cuidemos. Repito que a nossa maneira de cuidar era extremamente pacífica, ou seja, interagindo com o entorno. Mas tivemos que fazer uso, graças a Deus não foi necessária a força, mas fizemos uma articulação com os organismos de segurança que chegou ao Ministério da Defesa para marcarmos a posição que a área de um parque nacional, como diz a nossa Constituição de 88, ela é inexpugnável. Quer dizer, ela se presta para as outras funções. Temos no exato entendimento do que a estrada
a chamada Estrada do Colono significa do ponto de vista cultural. Temos todas essas avaliações. Temos avaliações do ponto de vista econômico, que não é o que essas lideranças passam para as populações do entorno. E nos entristeceu muito, porque quando conversávamos com essas lideranças, quando considerávamos essas lideranças amigas, elas feriram de morte um princípio fundamental da nossa Constituição, que é a salvaguarda das unidades de conservação. Isso nós não vamos admitir, isto é inegociável, nós não negociamos, muito menos, meus senhores e minhas senhoras, o senhor presidente da República. O senhor presidente da República, ele é quem respeita a lei por princípios e por ética de presidente da República. O senhor presidente da República jamais negociou e negociaria. Negociação, ou faria negociações, onde um parque nacional estaria envolvido. Isso não é verdade. A ministra do Meio Ambiente em nenhum momento negociaria ou pensaria em negociar a possibilidade de ferir. E eu quero dizer que eu sou um médico, essa imagem da ferida eu vi de maneira inversa. Em fevereiro, quando eu sobrevoei a chamada Estrada do Colono, eu vi que havia uma grande cicatriz. Eu disse para a parte da imprensa, talvez aqui alguém presente, o que o senhor achou do sobrevoo? Eu disse, estou vendo a cicatriz, apenas a cicatriz. Ou seja, no sobrevoo, eu via que as árvores que nós, depois de 2001, plantamos, que a floresta obrófila já tomava a sua recomposição para fazer a ponte entre um lado e outro na troca da biodiversidade, e voltei feliz. No sobrevoo de hoje, eu tive que fazer um esforço para não ser vencido pela emoção, mas eu via outra vez a ferida aberta, essa imagem que eu faço, a imagem da violência, da condução da população ingênua, com dados que não são reais, com a manipulação das populações do entorno, na perspectiva de criar uma ferida num parque nacional que prejudica sabidamente, desde a biodiversidade ao relacionamento internacional do Brasil, no que diz respeito ao patrimônio natural da humanidade, e faz mal para todos, inclusive para a população do entorno. Eu fiquei muito emocionado ao ver a agressão que se trouxe para o parque como um fato consumado. Quer dizer, se induziu a população a ocupar um parque nacional como um fato consumado. E quando essas lideranças, por inúmeras vezes, falaram, por exemplo, com a ministra Marina Silva, e a ministra Marina Silva, em audiências anteriores, marcou claramente que era impossível negociar a Estrada do Colono e que a lei e a justiça tinham que ser respeitadas, porque isso estava sob júdice e havia uma liminar que estava sendo cumprida da reintegração de posse quando a invasão se deu. Foi uma tristeza, mas que eu quero deixar para trás. Eu, ao passar agora com as crianças na Escola Parque, tive com os meus companheiros a exata imagem de deixar para trás o episódio triste, violento, em operações, como disse a Polícia Federal, guerrilheiras, de princípios guerrilheiros, escondendo armas, escondendo bombas molotov dentro da selva. Quer dizer, isso é uma indução perigosíssima contra o bem público nacional e mundial. Eu me entristeci muito, mas eu prometi a mim que ia deixar isso para trás. E a nossa equipe começou a deixar isso para trás. E eu quero retomar a agenda extremamente proativa que o Parque Nacional vinha levando com as mesmas autoridades que aí estão constituídas, mas que nós vamos refazer e continuar a trilha com a aula que estavam ministrando, apesar do conflito gerado na madrugada do último sábado. Com menos de 24 horas que estamos aqui, nós vimos que as autoridades, não as autoridades apenas, mas as lideranças entenderam, nas negociações todas que fizemos em todos os níveis, desde o judiciário, que se fez valer por uma brilhante liminar que a juíza de plantão, no sábado, aqui em Foz do Iguaçu, concedeu ao IBAMA, como essas lideranças começaram a entender
que o caminho não é esse e que se deveria retomar a estrada que estávamos construindo na interação entre a população lindeira e o Parque Nacional. Este parque, não sou eu quem diz, mas é a própria população, é a maior riqueza turística dessa região e um dos orgulhos do Brasil. Nós vamos continuar com a mesma determinação construtivista. Recomeçou agora, com essa nossa passagem na Escola Parque, o trabalho que havíamos começado há 6 meses atrás do nosso relacionamento, buscando alternativas. Amanhã nós temos uma audiência com o presidente o presidente Samec, da Itaipu Binacional, no sentido de refazer e de acelerar e de estimular convênios que faça ampliar essa relação entre o entorno do parque e as populações lindeiras. O parque existe para benefício de todos, não pode ser para o benefício de alguns. E nós vamos cada vez mais, através dos senhores e das senhoras, dos meios de comunicação, ativá-los cada vez mais, usar da maneira crítica que pudermos os meios de comunicação, no sentido de mostrar de uma maneira pedagógica para as populações que essa relação é que é construtivista, que essa relação é que é proativa, que essa relação é que determina o progresso regional. É com esse espírito que nós viemos aqui. Estou à disposição. O que vai ser feito a partir de agora com a estrada? A gente viu todas as imagens e o que foi plantado foi destruído. E haverá um novo tipo de segurança lá na área? Há todo um processo na reintegração. Por exemplo, amanhã, esse processo da reintegração vai se dar com representantes do Judiciário e da Polícia Federal. É como se fosse, se eu bem comparo, é como se fosse rezar a primeira missa, quando os portugueses chegaram para colonizar o Brasil. Eles não ficaram nas naus, longe da terra firme. O momento em que eles desceram e rezaram a primeira missa é que estava valendo. E nós vamos reintegrar a posse. A partir de agora, a agressão sofre um revés e nós vamos reconstruir o que havíamos plantado. Hoje, no sobrevoo, nós vimos que os 700 metros finais do lado de Capanema não chegaram a ser agredidos. Quer dizer, a floresta retomou toda a estrada. Nós vamos replantar, refazer, estimular pelos meios que temos a natureza, para que a ponte entre os dois extremos do parque, no momento, no espaço, que o parque é como se fora, todos sabem, um halteres. E essa parte central do halteres, mais estreita, é exatamente onde se tem a estrada. Nós vamos comunicar os dois halteres, outra vez que foi pela violência separado. E isso nós temos que manter uma vigilância. Vigilância essa que foi destruída pela violência. Hoje, ao sobrevoar, a guarita foi há fotos disso, a guarita totalmente destruída pelas máquinas, as 8 máquinas que entraram, né? E destruíram uma parte, todos sabem também, uma parte da fortificação e das instalações do IBAMA, da cerca. Nós vamos refazer tudo isso. Mas mais importante que proteger de meios físicos é proteger através da negociação. Assim como as lideranças criam uma associação na tentativa de retomar uma coisa que já é consolidada pela justiça, nós vamos continuar fazendo esse movimento que eu vi ainda há pouco, junto com as crianças. E como disse uma professora consultora, disse: professor, eu não quero só essas crianças aqui, eu quero as lideranças aqui na Escola Parque, mostrando, porque uma pessoa no dia de hoje, eu não vou dizer quem é, me disse: um tatu a mais ou um tatu a menos, isso não influencia em nada. Quer dizer, a gente quer fazer um caminho contrário disso, quer dizer, e esse trabalho vai ser muito duro, e a mídia tem um papel significativo ao mostrar que a solução não é rasgar o parque ao meio, mas a solução é buscar alternativas do entorno, porque essa estrada aberta, outras vezes, se você tem o IDH dessas populações, em nada melhorou, pelo contrário, foi fonte de corrupção,
foi fonte de arrecadação de recursos sem distribuição legal dessa renda arrecadada, foi fonte de tráfico de drogas, foi fonte de uma série de coisas que não levou a população do entorno a crescer. Já há uma amostragem de que a população não melhorou por esses caminhos. Vamos buscar o que hoje, na Agenda 21, depois do Rio 92, nós chamamos de desenvolvimento sustentável. Vamos continuar nessa agricultura orgânica que nós vamos incentivar. O Paraná é um exemplo para o Brasil quando se posta daquela maneira em relação aos transgênicos. O Paraná é essa referência. Por que nós não vamos aproveitar isso e já vimos fazendo nessa relação com as populações do entorno? Então vamos continuar nessa direção, porque assim pensamos que podemos fazer crescer sem a violência que vimos. Isso não é uma marca do povo paranaense. Não é assim. E não é assim que nós queremos dar outras alternativas. Agora, não é o muro que separa isso, a história já mostrou, mas é a capacidade de conversar para convencer, mostrando outras alternativas que não ferir de morte um patrimônio da humanidade. O Brasil não tem explicações para o exterior se a Unesco descaracteriza o Parque Nacional do Iguaçu como um patrimônio natural da humanidade. Não haverá mais 3 aviões só de uma empresa por dia aqui em Foz do Iguaçu, não haverá mais de 90% lotação só desse hotel caríssimo aqui dentro do parque e, portanto, não haverá circulação de riqueza. E nós temos que entender que a riqueza está na natureza, a riqueza não está na destruição da floresta. Mas, como diz um grande sábio brasileiro, o desenvolvimento deve vir, mas com o máximo de floresta em pé. Então é nisso que nós acreditamos, nós vamos continuar. Eu disse ainda há pouco, vou repetir pela terceira vez, a partir da visita à Estrada Parque, agora no caminho para cá, e por isso a Escola Parque, no caminho que eu estava aqui, vindo para cá, é que esse é o marco para dizer, vamos retomar aquilo que estávamos fazendo, aquilo que chamava autoridades para vir aqui conversar conosco, aquilo que chamava autoridades para ver o parque, vamos continuar. Eu sou professor de origem, não sei se sabem, mas eu acredito nessa atividade pedagógica como instrumento de mudança. Eu sou estritamente contra a violência. E o que eu vi em noites indormidas de todos nós, de sábado às 3 horas da manhã para cá, foi a violência. Isso não leva a coisa alguma. Isso entristece, meus senhores e minhas senhoras, o Brasil no nível internacional. E nós precisamos, o presidente Lula tem mostrado isso, da credibilidade que nós, não através única e exclusivamente da propaganda vazia, mas da credibilidade que necessitamos no nível internacional, como no nacional, mas nesse caso internacional, nós precisamos disso como instrumento da nossa construção. E nós não vamos abrir mão. Inicialmente, a reunião a proposta da reunião não foi divulgada oficialmente. Qual foi a reunião? Os prefeitos, sim, o juiz. Os prefeitos e a Polícia Federal, né? Uhum. Hoje, eles foi divulgado aí, eles recuaram, mas até agora, pelo menos eu ainda não sei por que eles terem recuado oficialmente, o que levou as lideranças a levar essa proposta e a recuar. Eles falaram que a prefeitura seria uma forma de pressão, tanto para agilizar o trâmite judicial na cidade de Porto Alegre, quanto para talvez conseguir recursos alternativos, investimentos na região. O que aconteceu para que eles recuassem? Para ser extremamente justo e honesto e ético, eu gostaria que você fizesse essa pergunta à Polícia Federal. Porque como eu não estava lá, talvez eu não passe de uma maneira fidedigna os fatos, mas eu tenho alguns indícios. Frente ao mandato judicial, a Polícia Federal vamos dizer, é direcionada a cumprir o mandato judicial. Mas a Polícia Federal é uma Polícia Federal outra, que não a Polícia Federal quando eu era estudante de medicina. É uma Polícia Federal num país democrático. Não é a Polícia Federal numa ditadura. Então é uma Polícia Federal que é, antes de tudo, profissional. É uma Polícia Federal que estuda direitos humanos e que se aprofunda em direitos humanos. O que a polícia fez? Antes de ter o mandato de reintegração de posse na mão, que lhe dá um direito de intervir
prontamente e retomar a posse os delegados da Polícia Federal, porque foi mobilizado nacionalmente isso. Os delegados da Polícia Federal chamaram ontem as autoridades locais que estão organizadas no que diz respeito à estrada numa associação, que os senhores e senhoras conhecem, chamaram essas lideranças e disseram, olha, nós temos um mandato judicial e vamos cumprir, e mandato judicial, quando não se cumpre, há prazo. E o prazo é até amanhã, meio-dia. E, vamos dizer, por favor, nos ajudem a cumprir isso, porque nós temos que cumprir de qualquer maneira. O que é de qualquer maneira? Nós estamos mobilizando um contingente de agentes federais de todo o Brasil para cumprir esse mandato judicial. E nós vamos ter conosco as forças locais da Polícia Militar do Estado do Paraná e, se necessário for, nós teremos as forças do Exército, que o ministro da Defesa já foi acionada pela ministra Marina Silva, e mostraram um quadro que era para que se cumprisse a reintegração de posse determinada pelo Judiciário. Então se chamou isso, e eu quero lhes dizer que isso vai se dar amanhã até o meio-dia, porque se assim não se der, o prejudicado somos nós que não cumprimos a determinação judicial. E os malefícios de não cumprir a determinação judicial virão para cima da nossa cabeça e da nossa instituição. E nós vamos cumprir, porque é assim que a Constituição determina. Ou seja, eu vou procurar uma palavra bem suave para dizer isso. Essa palavra bem suave é da terra que eu nasci. Eu nasci lá no Alto Juruá, numa cidade chamada Irunepé. Você diz assim, isso assim foi isso assim, a gente diz lá em Irunepé, menos verdade. Isso é a síntese. Para dizer uma palavra suave e delicada. Eu usei o lugar de onde eu nasci. Se diz essa expressão, menos verdade. Então, isso, eu sou uma pessoa do segundo escalão do governo, eu presido o IBAMA, como vocês sabem. As reuniões, eu participo de reuniões com os ministros, com o ministro Dirceu. Ontem nós teríamos uma reunião com o presidente Lula. Jamais ouvimos falar nisso, em descumprir a lei. Jamais ouvi falar nisso, jamais. Isto, na nossa avaliação, existe aqui na região como uma maneira de passar para as populações menos avisadas uma coisa que é menos verdade. Para que haja uma mobilização, aqui não cabe a mim analisar a razão das mobilizações, eu estou analisando do ponto de vista técnico, mas eu lhe digo que jamais existiu isso. Tanto é que as autoridades, especialmente a ministra Marina Silva, ao observar que o nome dela tinha sido usado de reuniões que determinados políticos tiveram com ela e nas quais ela negou, em todas as circunstâncias, a reconstrução da estrada, ela negou. Essas autoridades outras disseram exatamente o contrário para as populações. Se isso dá dividendos em qualquer nível, eu espero que as populações se expressem como elas gostam de se expressar na democracia, de uma maneira justa contra essas pessoas. E eleições existem exatamente para isso, para que democraticamente a gente expresse a confiança ou a desconfiança. São os votos de confiança ou desconfiança que todos nós hoje temos o sabor, num país democrático, de nos manifestar nessa direção. Então, é isso. O horário amanhã dessa reintegração, e o senhor acredita que vai ser pacífica? Já está tudo acordado em relação com essa liderança? Deixa eu lhe dar dados. Dar dados porque aí eu já estou na cena, né? Eu já estou na cena. Então é o seguinte, hoje o deadline era, a palavra final dessa reunião a que ele se reportou seria meio-dia de hoje. Hoje é o meio-dia, autoridades que participaram da reunião telefonaram para a Polícia Federal, que esperava lá, a Polícia Federal esperava tensa, porque a Polícia Federal não quer reintegrar a posse de uma maneira dura, não interessa a ninguém, né? As pessoas ficam tensas, esperaram até meio-dia. Meio-dia veio um chamado telefônico dessas lideranças, dizendo que
as pessoas iam começar a desmobilizar na área. E que em 24 horas a área estava desocupada, marcando por isso a reintegração de posse por essa via. Coincidentemente, nós sobrevoamos, meio-dia e meia, decolamos, 20 minutos de voo até lá, de sobrevoo, e fizemos o sobrevoo. Para nossa alegria, dos dois lados da estrada começava já o processo, e os celulares nos ajudam muito nisso, né? Os celulares daqui para lá nos ajudam muito hoje em dia, e já vimos sinais evidentes de desativação, o que nos deixou extremamente contentes, porque estava a ministra Marina Silva, já tinha mencionado a sua grande tensão no que diz respeito a esse confronto. A ministra tem um princípio pacifista bem claro, e ela estava extremamente tensa e nos chamava a cada momento para dizer que nós tivéssemos o maior cuidado nessa reintegração de posse, porque ela tinha notícia que estavam colocando crianças e idosos nessa frente e que ela jamais queria essa confrontação. Mas, meus senhores e minhas senhoras, saibam que, por um outro lado, tinha necessidade de integração, tinha um mandato judicial, e um policial me disse uma coisa que eu guardei. Quando eu disse para eles, discutimos em todos os níveis, e ele disse: presidente, a polícia militar, a polícia federal não joga pedra. A polícia federal, ela não anda com pedra nos bolsos. Ele não precisou mais dizer nada. Ela vai reintegrar a posse. Se incendeiam um agente federal com coquetel Molotov, nós não temos pedra para jogar nas pessoas. Nós não trabalhamos com coquetel Molotov. Essa foi a reunião de hoje. Quer dizer, uma coisa extremamente delicada, extremamente tensa, mas quando nós sobrevoamos, o que vimos? A desativação. Vimos barracas sendo desmontadas, não vimos mais ninguém do lado do parque, à frente do porto Moisés Lupion, ali em Capanema. Vimos os barcos serem tracionados por caminhonetas, vimos todas as barracas. A balsa, não, porque a balsa está em terra firme, né? A balsa está sendo construída. Mas ela está em terra firme, ela não terminou, ela não veio para a água. Então, mas ela é um dos, vou chamar de móveis do crime, né? Então, porque é crime ambiental, é crime, não tem outra palavra mesmo. Então, ela ainda está lá em fase de construção. Quer dizer, sempre se quis tempo para se construir balsa, para se arrastar uma balsa da Ilha do Sol. Da Ilha do Sol. Quer dizer, sempre se quis isso, esse tempo para mobilizar e organizar. E o aparelho de Estado governamental, aí me perdoem a imodéstia, foi bastante ágil nesse sentido, do ponto de vista de buscar no judiciário o apoio, de mobilizar os agentes. Tem agente hoje aqui de todo o Brasil mobilizados, e nós fomos bastante ágeis no sentido de reintegrar a posse. Deus foi maior que tudo isso e fez com que nenhuma gota de sangue dos paranaenses fosse derramada. Que hora que o senhor vai estar lá amanhã? Eu ainda não sei. O senhor vai estar lá? Não, mas amanhã vai haver a reintegração mesmo, do ponto de vista formal. Isso ainda não está estabelecido porque é o Judiciário e a Polícia Federal que fazem isso. Mas amanhã haverá a reintegração, se Deus quiser. Usted dijo que los líderes políticos habían entendido finalmente que no podían continuar con esta agresión a este medio ambiente. ¿Cuál es la seguridad de que en el futuro no lo van a volver a hacer? Negociação. Digamos, no es la actividad. A segurança é negociação. É convencimento. É dizer para essas pessoas que neste governo, apesar de ser o governo popular e democrático, este não é o caminho. Não venham por essa via, que essa via não vence. A não ser que os senhores queiram colocar as populações indefesas para serem feridas, para serem desintrusadas dessas áreas. Não façam mais isso, porque é uma responsabilidade com o Brasil e com as populações do entorno do parque. Vamos criar mecanismos outros que havíamos começado a criar. É isso. Ela que Após essa retirada, as lideranças disseram que eles queriam, um dos objetivos era realmente provocar um diálogo com
pelo IBAMA. Tá? Então, eu gostaria de saber o seguinte, a partir de agora, há uma reclamação por parte da população, das lideranças, principalmente os prefeitos de Serranópolis, Medianeira e Itanhaém, é que o diálogo nunca existiu. E que em 2001, quando eles saíram da área, havia um comprometimento para um plano de manejo e que esse plano de manejo não contemplou a estrada. Então, eu gostaria o seguinte, a maioria desses prefeitos são do PT, o governo é petista, tá? Eu gostaria de saber qual vai ser o desdobramento concreto e o que realmente, quais são as propostas para o entorno, porque nós não estamos vendo nada, pelo menos como imprensa, a gente não noticiou essas propostas. Olha, primeiro eu vou lhe dizer, do conhecimento de causa que tenho, essa falta de diálogo é uma coisa chocante. Isso não seria, porque nós somos contra a vitimização. Não dá para se fazer de vítima para cima da gente, que a gente conhece um pouco isso. Quer dizer a ausência de diálogo, isso, determinadas lideranças políticas, a ministra Marina Silva, nesse seu mandato, já recebeu 3 vezes. 3 vezes. Segundo, eu disse na minha conversa inicial que as populações do entorno e suas lideranças interagem com a chefia do parque no plano pessoal. Uma semana antes do evento, lideranças do entorno, vocês estão vendo que eu não estou dizendo nem quem é, lideranças do entorno importantes que estavam à frente desse movimento, estiveram aqui no parque, apreciando o parque, almoçando com o chefe do parque, discutindo todo. Nós temos projetos para populações lindeiras concretas, que depois eu vou pedir aqui no que diz respeito à educação ambiental, que eu acabei de mencionar, da agricultura orgânica, que eu acabei de mencionar, e eu queria depois que o chefe do parque lhe mostrasse que esse caminho, primeiro que, do ponto de vista político, é extremamente errado, esse caminho é desatualizado, totalmente desatualizado esse caminho. Vamos pressionar e dar como fato consumado para abrir negociação. É que o nosso governo negocia. Isso, eu vou dizer a gente, nós fazíamos, eu ocupava a reitoria da universidade, quando eu era líder estudantil e depois líder dos professores, na época da ditadura militar. Hoje não há mais esse espaço. Há espaço de negociação com todos. Agora, a traição é um negócio ruim. Criar um fato consumado, trair a negociação construtivista que fazíamos pela consciência que temos e depois dizer que não existe diálogos, a comprovação documental que há diálogos. E a partir de agora, nós não olhamos para trás não, a partir daquele momento ali, nós estamos retomando o diálogo que não interrompeu. As crianças de Serranópolis estavam na aula na escola parque. Isso é um fato simbólico. Não houve solução de continuidade. Nós precisamos do entorno. Nós não vivemos exclusivamente dos turistas. Nós vivemos do entorno. Esse parque é brasileiro e esse parque é em Foz do Iguaçu, na fronteira do Brasil com a Argentina e com o Paraguai. Então não tem jeito, nós vivemos disso. E não adianta se fazer de vítima que nós não vamos morder essa isca. O instrumento do nosso governo é o diálogo. Essa é a coisa mais rica que o presidente da República mostrou para o mundo inteiro, o diálogo que ele é capaz de fazer e que alguns desacreditavam no plano nacional e no plano internacional. Isso é um princípio de governo. Não serão lideranças daqui que vão descaracterizar isso. Nós não deixaremos que elas descaracterizem. Nós não fecharemos, pelo contrário, vamos retomar. Se o Pegoraro quiser complementar, porque a sua pergunta é interessante, é muito ampla, eu gostaria. Perguntas à margem a nós colocarmos nos programas que a gente tem feito aqui no Parque Nacional. Eu já mandar você falar também. Só lembrando que a nossa administração está aqui há 6 meses. Isso é importante relatar, né? E muito que nós já fizemos aqui não foram feitos esses trabalhos de muitos anos do IBAMA. Nós estamos... tem muitos jornalistas que têm acompanhado o trabalho que a gente tem feito, exatamente na situação de estarmos finalizando uma fase aqui em Foz do Iguaçu, junto às cataratas do Iguaçu, de um processo de revitalização do parque. Então, com a finalização desse projeto, essa proposta do IBAMA veio aqui para Foz para mudar a relação da visitação, inclusive da melhoria da visitação para os turistas. Nós, quando aqui chegamos, nós colocamos exatamente a nossa proposta.
que era trabalhar com o entorno da unidade. Nós chegamos aqui e colocamos que a fase 1 do Parque Nacional do Iguaçu estava sendo finalizada, que era a revitalização do centro de visitantes, de toda a visitação do parque. E que nós estávamos iniciando a fase 2, que era exatamente, presidente, abrir o parque às comunidades lindeiras. Hoje, todos os municípios, nesses 6 meses, todos os municípios foram visitados pelo chefe do parque, todos os municípios foram visitados pela equipe técnica do Parque Nacional do Iguaçu, que aliás foi montada nesse ano. Há 6 meses nós montamos uma equipe de manejo, está aqui o coordenador da equipe, que é o Ivan. Nós temos 5 técnicos trabalhando nessa equipe, que foi montada esse ano. Nós temos toda a equipe, a revitalização da Escola Parque, nesses 6 meses. Nós temos pessoas contratadas, técnicos contratados, para desenvolver um trabalho educacional que nunca foi feito no entorno. E isso tudo, em 6 meses de trabalho realizado. Eu gostaria até de aproveitar a oportunidade que nós estamos aqui na frente do nosso presidente, do nosso gerente executivo, representante do Ministério do Meio Ambiente, da DIREC, para dizer a valorosa equipe técnica que nós temos hoje no Parque Nacional do Iguaçu, que há 4 dias não dorme em função da Estrada do Colono, que há 4 dias está dia e noite no QG que nós montamos aqui, está literalmente vestindo a camisa do Parque Nacional. Então, nunca tivemos isso, senhor presidente. E o entorno para nós é prioridade. Nós já visitamos a agricultura orgânica em Capanema, onde é o maior município, de maior área plantada de agricultura orgânica tem no Brasil, com cerca de 500 produtores. Nós já fizemos trabalhos de levantamento das alternativas de ecoturismo, das potencialidades regionais de ecoturismo em Capanema. Em Serranópolis do Iguaçu estamos abrindo uma trilha para trabalhos de educação ambiental. Em Céu Azul estamos inaugurando, presidente, amanhã, quarta-feira, é aniversário do município de Céu Azul. Nós fizemos uma pista de caminhada para a comunidade, que era a exigência da comunidade de Céu Azul. Ela está sendo inaugurada essa semana. Então, são diversas as atividades que nós estamos fazendo, dirigidas para o entorno do parque. Então, esse trabalho não vai diminuir, pelo contrário, esse trabalho vai aumentar. Discutindo com a nossa diretoria de Brasília e com o aval do presidente, nós já tivemos esse direcionamento, que o trabalho é esse, que nós estamos corretos na ação e nós vamos continuar trabalhando nesse sentido. Quando a estrada foi invadida, a nossa preocupação exatamente era como vai ser o relacionamento, de novo, com os prefeitos, como vai ser o relacionamento com a comunidade do entorno. E nós, analisando com a equipe técnica que nós temos, colocamos assim: pessoal, não vai haver briga, não vai haver ofensas pessoais a ninguém, porque esse filme nós já assistimos anteriormente. Nós vamos continuar o nosso trabalho, nós vamos continuar a nossa meta, nós vamos continuar indo aos municípios lindeiros, nós vamos continuar fazendo o trabalho que nós temos pela frente, com o planejamento que nós temos. Então eu fico muito tranquilo para responder essa pergunta, porque nós estamos apenas há 6 meses aqui no parque e temos um rol de ações já realizadas e um planejamento ainda a ser realizado. A sua indagação ela é bastante ampla e ela cabe uma coisa, muito obrigado, Pegoraro, ela cabe um assunto que é a nossa relação do meio ambiente com o ambiente humano, a relação política. E nós estamos construindo a primeira Conferência Nacional do Meio Ambiente, que é a expressão exatamente desse relacionamento nacionalmente. E o nosso gerente do Paraná, que está fazendo um esforço, e o Paraná é um exemplo muito rico dessa convocatória, porque o nosso gerente coordenou 20 conferências regionais aqui no Paraná, no sentido da organização da Conferência Nacional, e eu gostaria que ele mostrasse isso como uma forma desse relacionamento. Não, só para esclarecer, é importante a gente deixar claro que esse governo, na medida em que ele estabeleceu como diretriz fundamental, que é inclusive um dos pontos objetivos da nossa Conferência Nacional, que é, na realidade, de que a sociedade
assuma o seu papel de controle social e ela assuma o papel também de sujeito de construção da sua cidade, do seu estado e do seu país. E o governo, diante das conferências que ele estabeleceu para todo o país, e nós tivemos aqui, vocês sabem muito bem, conferência da pesca, conferência da cidade, tivemos recentemente a Conferência Regional do Meio Ambiente, que isso é a demonstração clara do diálogo. Nós tínhamos aqui, através da ministra Marina, a necessidade da gente estabelecer com o governo do Paraná um relacionamento importantíssimo para essa área ambiental. Tínhamos aqui, então, a fazer uma única conferência estadual, mas definiu fazer 20 conferências regionais, justamente para isso que a sua pergunta diz, porque nós fizemos um diálogo aberto, olho no olho, para mais de 10 mil paranaenses, dentro dessa situação que está colocada. Então, não há solução de continuidade, porque justamente o Pegoraro bem disse, o que nós vamos fazer daqui para frente? Daqui para frente, meu amigo, nós vamos continuar do mesmo jeito e mesmo a estrada ocupada, não importa, a nossa equipe vai continuar visitando, vai continuar os trabalhos e é isso que aconteceu. E quando... Tem um pessoal estudante que tem um deadline aí que eles precisam gravar para levar para o estúdio. E tem gente no jornal querendo perguntar, será que a gente não podia fazer essa gravação do pessoal do TV? Deixa eu fazer só uma pergunta. Dentro desse diálogo que o presidente do senhor está colocando, está aberto e já estava aberto, há alguma possibilidade de ser negociada a questão da estrada ficar, ser aberta? A estrada é inegociável. Nós não negociamos a estrada. É inegociável. Nós sempre dissemos isso. É inegociável. Nós estamos aqui para a consolidação da reintegração de posse da estrada. Nós não estamos aqui para negociar nada nesse sentido. Nós vamos cumprir um mandato judicial, só. É que essa não tem negociação. Existe diálogo realmente? Não, porque é um mandato judicial, mas se cumpre. Não, depois que o juiz determinou, o juiz determinou, não tem diálogo. Não tem diálogo. Está aqui um dos maiores procuradores do Brasil, o doutor Sebastião Azevedo, que nos ensina isso. Quer dizer, o diálogo há prévio. Não é diálogo, na calada da noite, invadir um patrimônio público universal. Isso não é diálogo. Aí, havendo isso, para que se gerasse um fato consumado, a justiça intervém. Quando a justiça concede liminar, cumpra-se a liminar. Não tem mais diálogo. Eu não digo nem nesse momento, daqui para frente. Vai haver diálogo sempre, mas não no que diz respeito... Não há diálogo. Não há diálogo. Isso é um mandato judicial. O mandato judicial, a juíza determinou a reintegração de posse e não há mais. Há diálogo para outras coisas, para o entorno, para as alternativas, mas eu não me sinto como cidadão e autoridade na área ambiental no direito de descumprir o mandato judicial. Quem sou eu? Eu espero que nenhum cidadão faça isso. A estrada aqui brasileira não pode. Agora, por que na Argentina, uma estrada que liga dois municípios de Flandre e Andrecido, no Parque da Argentina, não. A Argentina tem outra moeda, inclusive, é outro país. Mas a Unesco não se preocupa? Não, aí não. Eu não sei se é da Unesco, eu não conheço a Argentina, eu conheço... Não, aí... É questão de zoneamento. O nosso plano de manejo é muito claro. Na nossa legislação, a unidade de conservação tem que ter plano de manejo. E o plano de manejo é simplesmente um planejamento do ponto de vista legal, com respaldo científico, que diz o que pode e o que não pode. Daquela margem do Iguaçu para cá, no nosso Parque Nacional, o plano de manejo diz que a estrada não pode. Ponto 1. E ponto 2, além do plano de manejo, uma medida judicial diz que deve ser reintegrado. Então, me perdoe, mas aí não cabe mais para mim.